Oi, Roberta, gostei de ver você. Gostei Ai, também, as vocês carinhas. podiam, né? Abrir essa câmera aí. Se vocês se Pois sentirem à é, hoje, vontade. quando a gente trabalha psicológico, a gente faz direitinho o trabalho. Quem que é esse há muito tempo aí? Há muito tempo conectando com necessidades. Ah, você tá no ônibus, tudo bem. Jean, Sofia, Maria Luísa, Juliane, Júlia, Rafaela, Mariana, Évora, Júlia, Luiz. Vamos abrir essa câmera aí, vocês vão fazer audiovisual, pô. O tema hoje é vídeo, né, gente? É. Eu, hein? Oi, Juliana, boa noite. Boa noite. Vai ganhar ponto quem abrir a câmera, tô brincando. Vai Isso é ganhar muito mais antigo. um mês de Muito bolsa. Mentira. Mais um mês de bolsa, hein? Papel pedir pra falar. Não, eu quero bônus. Né, Luiz? Eu quero bônus. Como é que é? Cavando outro formato. A Roberta é um perigo, gente. Você vai falar com ela fica tentando convencer a gente, pegar a gente na nossa própria fala, dizer que a gente está dizendo uma coisa que ela quer, na verdade, que é fazer cada projeto, cada produto de uma linguagem. Né, Roberta? Roberta, ó, tem que ficar atento, gente. É o famoso ditado, o golpe tá aí, cai quem quer. Né? Exatamente, ela tenta mesmo, essa aí é insistente. Muito bom. Bom, acho que dá pra gente começar 21. Mas quer começando? Vamos? Acho que podemos começar, temos mais de 20 pessoas, né, já. Sim. De um universo de uns... Deixa eu ver até quanto é que é 40, 42. Então pronto. Tá bom, Sofia. A gente finge que acredita. Gente, boa noite. Como vocês podem ver, eu já voltei de Amsterdã. Estou na minha casa. E eu queria primeiro fazer uma pergunta. Todos que estão aqui vão trabalhar com vídeo, certo? Certo. Correto. E todos já têm um tema? Sim, mais ou menos. É o tema do projeto. Deixa eu só contextualizar, né? Oi, gente, tudo bom? Cada dupla são 20, só para vocês saberem. Deixa eu ver se eu tô falando muito alto. Alô, alô. Não, não estou falando muito alto. Não, vocês tudo bem, né? Tá ruim, mas tá bom o áudio. Talvez um pouquinho mais alto. Eu não sei, pra mim tá meio baixo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo melhor? São, ao final, 42 pessoas, ou seja, 21 duplas, escolheram fazer audiovisual. Que essas pessoas elas já têm um projeto de pesquisa junto ao seu orientador, cada um em sua área de graduação distinta, né? Tem de medicina a cursos de exatas e outras áreas. E eles já têm um projeto, só que eles ainda não definiram o que vão fazer sobre o projeto, que aí é a pauta que vai ser decidida depois desse mini curso aqui de como fazer um VT ou uma reportagem audiovisual. Né? Então, eles estão pensando sobre isso. Então, para a gente, para aquecer e para eu também saber o público que está aí, eu gostaria que cada representante de uma dupla que esteja presente fale 5 palavras, no máximo, do grande tema, da área que está atuando. Pode ser? É só falar. Pode falar, Cássia. Então, começando pela Cássia. Ela vai falar no chat. Mas vocês podem abrir o microfone só para me dizer. Eu vou anotar aqui, para dar dicas específicas dentro do que vocês estão pesquisando. Pode ser? 5 palavras, gente, tipo medicina, biologia, enfim,
Vamos, Roberta, você que está aí com a câmera aberta. Ok. Física, desenvolvimento de nanotecnologia para aprimoramento de equipamentos médicos. Uma linguagem bem popular, tá? Tá. Juliane. Oi, o meu projeto nosso projeto é sobre anfíbios, no caso, sapiens pingos de ouro, sobre a citridiomicose, Mata Atlântica, conservação. A Júlia tá aí, se ela quiser falar mais alguma coisa também. Tá ótimo. Aí eu já tenho uma ideia. Beleza. Qual Júlia que está com você? A Tamborim ou a... Sou eu, a Kekinato. Kekinato. Júlia, Tamborim, você está aí? Estou aqui. Me conta rapidinho a sua área. Medicina, transplante de medula e inteligência artificial. Ótimo. Edra. Edra. Enquanto a Edra não responde... Sofia levantou a mão. Sofia. Sofia. Oi, Sofia. Pode falar. Bom, enquanto a Sofia não falou, Cássia Moraes respondeu aqui: neurodiversidade, autismo, psicologia e psiquiatria e terapias respeitosas. A Vitória também falou. Há muito tempo atrás. Quem é há muito tempo atrás? O nome da pessoa. Falou assim: geologia, Amazônia, evolução temporal, areias e Andes. Uhum. Victória, nutrição, padrão alimentar, doenças crônicas não transmissíveis, ultraprocessados Brasil. Leila Novakovsky, biologia, primatas, resiliência, paisagens antropogênicas e conservação. Muito tempo é a Letícia. Letícia e Sara Feliciano. Isso. Aí a gente tem a Bárbara. Bárbara, você está aí? Eu? Isso, pode me contar rapidinho os grandes temas? O nosso projeto, ele é sobre moscas drosófilas, que são organismos modelos, né? Bem relacionado também à genética, biologia e biomedicina. Ótimo, obrigada. E a Bruna Moser? Oi, nosso projeto é sobre prevalência de doenças crônicas do Estudo Nutrinet Brasil, e aí eu vou falar 5 palavras aqui, tá bom? Tá. Nutrição, questionário de recordatório, alimentar, alimentação, doenças crônicas e prevalência. Obrigada, Bruna. Camila? Oi, eu sou dupla com o Jean, então pode pular o nome dele depois, e as nossas 5 palavras são meio ambiente, poluição, química, microplásticos e agrotóxicos. Maravilha. Obrigada. Nádia. Oi. Histórias para inspirar, se pudesse identificar, por favor. É a igualdade de gênero, matemática, escolas públicas e meninas. Letícia Nascimento, já falou, né? Uhum. Iris de Moura, biodiversidade, oceanos, DNA, preservação e tecnologia. E a Edra, terapia gênica. É gênica ou é genética? Medula óssea, transplante de medula óssea, genética e doação. Acho que é gênica mesmo. E a história para inspirar é a Sabrina. E quem é Conectando Ciência e... Oi, fala então, por favor, o seu grande tema. Tá comigo. Talvez seja um caso de microfone também. Então você escreve para a gente. A Iris falou, né? Sofia, a dupla dela. A Isabela, tem 2 Isabelas. Isabela Costa. Oi, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Bom, o nosso tema vai falar sobre a contaminação da água por metais potencialmente tóxicos, né? Aí isso vai envolver a questão da saúde, a gente vai falar de soluções de tratamento da água
e das tecnologias sustentáveis de tratamento da água, né? Maravilha, obrigada. E a Isabela Pardo? Oi, pessoal, eu sou a dupla da Redra, que já manda no chat, mas é Beleza. terapia gênica, medula óssea, transplante de medula e doação. Obrigada. Agora a gente tem 3 Júlias, né? A Júlia Aparecida eu acho que não falou ainda. Mas vamos pular, Júlia, enquanto isso. Enquanto Maria isso, Clara? Conectando Ciência aqui, eu não lembro quem é a pessoa. Falou aqui, química, energia sustentável, degradação de poluentes orgânicos, hidrogênio verde e geração de amônia. É a Júlia Aparecida e com o Gabriel. Tá joia. Bom, gente, quem não se manifestou ainda quer falar? Porque eu já perdi, eu acho que a Vitória não falou. Oi, Nicolas, pois não. Oi, gente, boa noite, vocês me escutam? Sim. Nosso tema vai falar sobre pedagogias, processos e arquivos da presença no teatro. Ai, que legal. Tô adorando, gente, a Oi, diversidade de Heloísa. temas. Maria Luísa. Luísa, depois a Rafaela. Dá para me escutar? Sim. Oi, boa noite. Eu sou com dupla. A minha dupla é a Sofia Arésio. A gente vai falar sobre cultivo fungos, sobre biologia e ecologia, tanto sobre a formiga quanto o fungo, micro-organismos associados e os potenciais biotecnológicos. Muito bom. Vamos todos? Rafaela. Boa noite, eu sou dupla com Peterson de Jesus e as 5 palavras-chave do nosso tema é proteínas Moonlight, biologia, biomolecular, biologia estrutural e exossítios. Muito bom. Se alguém mais quer se manifestar, eu acho importante eu ouvir um pouco vocês, porque é interessante, né, ver a diversidade desse grupo. As áreas de conhecimento são muito diferentes, as imagens disponíveis para contar uma história audiovisual são muito diferentes, né? Alguns têm mais recursos, outros não. Outros grupos vão ter que, de repente, usar mais a criatividade. Então, é isso que, para mim, é importante para falar aqui. Então, gente, a primeira coisa que eu queria colocar, né, hoje a gente vai ter uma conversa mais prática, mas tem fundamentos que eu gostaria de começar a nossa conversa com eles. A primeira coisa é ter desenhada a história que você vai contar. Como a gente conversou no nosso outro encontro, comunicar a ciência é contar também uma boa história. Ela precisa de um corpo, ela precisa de um começo, de um meio e de um fim, para que o público compreenda. A informação está correta? O seu português está correto? Se houver grafia, né, o que a gente chama de GC, que é geração de caracteres, hoje também as pessoas chamam de lettering, a grafia está correta? São fundamentos, assim, que não importa a sua área de conhecimento, né? Outra coisa também muito importante, você tem o direito de usar as imagens que você quer? As pessoas que aparecem ali, elas estão cientes de que elas vão aparecer ali? A questão do uso da imagem, né, que a internet banalizou, dos direitos autorais, com vocês, que estão sempre na berlinda, né, nós, da comunicação da ciência, a gente está sempre assim, ó, a gente é uma vidraça. A gente não pode errar. A gente tem que evitar o erro, o máximo possível. Então, esses são os fundamentos que eu queria começar, que não podem, que é um checklist, e não podem faltar em nenhum trabalho. Uma outra coisa muito, muito importante para o sucesso do seu material. Quem é o público que vocês visam? Para quem vocês querem comunicar? Qual é o meio que vocês querem comunicar? Porque dependendo do meio,
A linguagem vai mudar. Eu trouxe alguns exemplos disso para vocês, né? É muito importante saber para quem vocês vão falar. Porque, ó, a gente tem aqui, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo. Vocês me deram um dos grupos estuda física, nanotecnologia. Vocês vão falar só para os seus colegas da física? Porque se for, né, só para os pares, vocês podem usar e abusar dos jargões que a gente acha que todo mundo vai entender. Mas e se não for? Como é que você vai explicar um tema muito delicado para que eu consiga entender, que, né, não sou da física, para que a sua mãe consiga entender, para que todos consigam entender? São perguntas chaves para o sucesso do vídeo de vocês. Agora, eu pensei assim, em fazer um exercício contrário. Eu vou abrir a nossa conversa, eu vou compartilhar aqui a minha tela com um roteiro. Vocês já estão vendo? Agora sim, agora sim. Legal. Existe um formato para um roteiro? Não. Assim, um formato padrão. É só assim que funciona, independente do lugar que você, né, dos seus colegas. Não, não existe. Você sinta-se livre para criar um formato, um visual da maneira que for clara para você e para todos os seus colegas que for trabalhar com você. Você vai ser a pessoa que vai filmar, que vai gravar e que vai editar? Organize os seus pensamentos, né? Não precisa, enfim, coloque num papel, no papel é super cringe, né? Numa tela, organize os pensamentos, a informação. A primeira coisa importante é ter a estrutura da história que você vai contar, né? Como você vai começar? Qual é a principal mensagem? No jornalismo, na comunicação, a gente usa uma estrutura que chama-se pirâmide invertida. Ou seja, você começa ali com a informação mais importante, mais crucial, e vai mastigando aquele dado conforme, né, o andar do vídeo. É uma regra porque captura a informação, né? Hoje isso é chamado de clickbait, enfim. Mas captura a atenção, quero dizer. Então, o começo do seu vídeo também é muito importante. A depender do que você vai divulgar, às vezes uma outra estrutura, uma outra ordem de pensamento vai funcionar melhor. Ótimo. O roteiro, ele conta, ele é uma receita, né, do seu vídeo. O que tem no seu vídeo? Quem fala no seu vídeo? Quais são as informações? Onde elas estão fisicamente, né? O clipe, o time code. Eu estou falando... Deixa eu voltar aqui para ver. Não sei, não vai dar para ver. Eu estou falando assim, tá todo mundo me acompanhando? Tem? Tá. Roberta, acho que não, hein? Depois, então, muito tecnológico, muito técnico. Muito técnico? Ok, vou dar um passo atrás. Você vai comunicar a sua pesquisa, Roberto. Você fala, bom, eu quero comunicar o resultado desse grande projeto. O resultado desse grande, né, ainda você está organizando as informações. O resultado desse grande projeto toda a água que vem da fonte tal está contaminada. Supostamente. Não é essa a sua área de trabalho, né? Mas eu estou supondo. Toda a água da fonte
verde, é o nome da fonte, vamos supor, do manancial tal está contaminada. É essa a informação. Então, né, você tem você estrutura, vamos fazer um vídeo, essa é a informação que a gente vai passar, a gente vai contar que a fonte está, a gente vai mostrar onde é essa fonte, a gente vai mostrar como a gente descobriu isso e o que tem que ser feito. Ok. Você estruturou a sua história. E aí, o seu próximo passo é sair para filmar essa história. Como você vai filmar? Vai ser você, no seu celular? Aí que eu estou falando da linguagem, né? Onde você vai expor? São coisas que é um passo antes, o seu público, como eu disse lá no começo, o seu público, onde você vai divulgar, é nas redes sociais, é um Reels, é um vídeo longo para o YouTube, são decisões que vocês vão fazer, né, acho que é o próximo passo depois dessa oficina nossa aqui. Você que vai filmar, ou você vai contratar uma equipe de vídeo lá da faculdade, da universidade para filmar? Ou tem um colega que filme? Qual equipamento você vai usar? Tudo depende dos recursos tecnológicos que você tem à mão. Um celular, uma boa câmera, né? Se for para as redes sociais, enfim, resolve bem. É um Reel, você vai filmar assim? Na horizontal, na vertical, na horizontal, são decisões que você tem que tomar. Ok, aí você já sabe de tudo isso. A gente precisa das imagens do poço, a gente precisa das imagens das pessoas que foram afetadas pela contaminação, a gente precisa do laboratório onde foi feito os testes, as descobertas, de imagens da água que a gente coletou. Você já filmou tudo isso, você fez entrevistas com os pesquisadores envolvidos, você já organizou isso lá na sua lista de coisas para fazer. O próximo passo é isso aqui que eu estou mostrando na tela. Como você vai contar essa história? Quando você chega nesse ponto desse roteiro, da sua história, como vai ser contada, né, antes da edição, todo o material que você tem filmado, que você gravou, você tem que conhecer. Você tem que conhecer o que disse cada pesquisador e qual o time code da gravação que está cada frase importante. O que é o time code? Quando você está vendo o vídeo, ele está contando 1 segundo, 2, 3, 1 minuto, né? O tempo de gravação. Poxa, ele falou isso aqui, do minuto 1 ao minuto 1:30. Esse é o TC, que a gente chama, é o time code. Ele começou a falar, água, não podemos beber água. Você quer usar essa frase. Para o editor, você precisa sinalizar onde está aquela frase. Está no clipe 2000, 2001, 2002, aí depende de qual equipamento você está usando para gravar. Você vai ter esse dado num cartão de memória, ou no vídeo que você vai ver no player do seu celular, enfim. O time code é isso, é o tempo da gravação que está aquela fala, aquela imagem que você quer usar. O tempo que está mostrando ali, do minuto que você gravou, do segundo que você gravou. Ficou claro? Sim? Então, é isso que a gente chama de decupar. Você vai decupar. Hoje tem muitos programas, muitos softwares que fazem isso por você. Você joga lá, na Deutsche Welle a gente tem um que chama PlanX, que é muito bom. Você sobe o material, vídeo, áudio, ele traz o script para você completo com os timecodes certinho. Do minuto 1 ao minuto 2, tem isso, nananana. Do 2 ao 2,5, tem nananana. O software de inteligência artificial faz isso. Mas, no meu processo criativo, eu gosto de decupar, de ouvir, de ver, porque a história vai se formando na minha cabeça. Nossa, essa imagem tá incrível, vou começar com ela. Essa fala aqui, gente, tem que... Eu gosto, sabe? Não só de ler, não só que o software... É bom que o software faça isso, porque eu não preciso de tudo, mas eu gosto de revisitar todo aquele material.
Então, eu trouxe aqui para vocês um roteiro que eu fiz de um vídeo, de um projeto ultra, assim, nichado, que é um projeto... Eduardo, pois não. Não, só dar uma calibrada. Eles mesmos que vão editar, tá? Então, no caso, precisaria, eles que vão fazer todo o processo, a não ser que eles decidam que alguém vai fazer, mas é por conta própria deles. Tá? Mas a ideia é que tudo que ela falou, que você falou ai meu Deus, o timecode, tudo funciona, mas não tem terceiro que vai editar. São eles mesmos que vão utilizar um programa que você pode recomendar gratuito para fazer essa edição. Certo. Mas mesmo que seja você que vai editar, todo o seu material precisa estar extremamente organizado, porque em algum ponto você pode mudar de ideia, ou o seu colega falar, cara, por que a gente... Ele não falou... esse trecho aqui, ó, esse trecho que ele fala que a água, em vez de ser verde, é vermelha, lembra que ele falou isso? Lembra? Lembro. Vamos usar isso no nosso vídeo. Onde está essa fala? Sabe? Aí a importância de decupar. Aí você vai lá na sua decupagem, você não vai precisar ouvir tudo de novo, nem... Ou você está procurando um trecho específico, uma fala, assim, você está meio perdido no seu roteiro, você está procurando algo que você não sabe exatamente ainda o que você está procurando. Mas o seu material está organizado, está decupado, você pode ler e falar, cara, acho que essa parte aqui, ó, vai melhorar a compreensão desse tema, por exemplo. Então, por isso, mesmo que seja você que vá fazer tudo, é bem importante que o seu material esteja organizado. Principalmente se você for fazer entrevistas, principalmente as entrevistas, né? Que tenham um bom preparo até na hora de você chegar para fazer entrevista, para não ter aquelas respostas longas e não tem ponto final. Porque aí, para editar isso no material de vídeo, é muito complexo. Então, é até interessante, no momento da entrevista, se houver entrevista, você bater um papo com a pessoa antes. Dar uma aquecida antes, para que as frases tenham um começo e um fim. As ideias sejam, sabe, concatenadas. Senão, irmão, olha, fica muito complexo. A informação não fica clara para quem vai assistir ao vídeo. Certo, gente? Alguma pergunta até aqui? Camila. Só que eu não peguei o nome do software que você indicou para decupagem. Você pode repetir, por favor? Eu não indiquei ainda. Eu tinha pensado eu falei... o nome. Com a minha dupla, qual que era o nome que você tinha falado? Eu falei que na Deutsche Welle a gente usa um que chama PlanX, mas esse foi desenvolvido pela própria Deutsche Welle para a gente usar. Hoje, os softwares, gente, não tem um software gratuito, assim, para isso, de qualidade. Infelizmente. Sabe? O chat GPT, ele não faz isso, por exemplo. Então, eu desconheço ainda, eu testei muitas coisas mesmo. Qualquer coisa que eu for indicar aberta, gratuita, para decupar isso, para dar, não, eu vou mentir. Para decupar, talvez vocês tenham que decupar, mas tem alguns que, por exemplo, de entrevista, que eu vou pegar o nome aqui, cadê? Vou falar disso hoje. Pinpoint, tá? Que é um software de transcrição de áudio. Aí eu não sei se funciona o MP4 nesse caso, mas o Pinpoint é algo bom. Agora o software de edição, acho que aí a gente vai entrar nessa história daqui a pouco, tá? A decupagem é depois da gravação. Exatamente. Você senta para ouvir aquele material, para ver aquele material, para ouvir, né, principalmente. É depois, é o seu processo de montar o seu vídeo. Certo?
Antes da entrevista, você precisa ter a estrutura da história que você quer contar. Saber quais perguntas você vai fazer, né? É um preparo, como você vai fazer a sua pergunta de pesquisa, né? É o mesmo preparo. Acho que quanto a isso, vocês são super preparados. Né? Quais são as perguntas essenciais que precisam, quais são as respostas essenciais que precisam estar ali? Né? Quais são os trechos que você vai usar? Isso é um passo antes de começar a gravar. Certo? Então, tem o preparo da ideia, o preparo da estrutura, aí você sai para o campo, grava, faz as suas imagens, depois você volta para sua, né, você volta com o seu material, assiste o seu material, as suas entrevistas, marca os pontos, e aí vem o roteiro da história que você vai contar, né? Esse roteiro que eu trouxe para vocês, ele não tem um narrador que conta a história. Quem conta a história são os próprios pesquisadores, e a minha arte foi costurar a história por meio dos vários trechos. Então, olha a importância da decupagem. Eu já sabia como eu ia começar, qual a informação importante, né, que não pode faltar. Agora, como eu vou pôr esses trechinhos, esses retalhos, juntos, para que eles façam sentido? São pesquisadores aqui, de áreas diferentes, que falam línguas diferentes, que estão olhando para países diferentes. Mas eles estão dentro de um grande projeto de monitoramento das secas no sul da América do Sul. E esses pesquisadores tinham a ambição de contar o que eles estavam fazendo para um público que está fora do projeto. E aí eles me convidaram para fazer isso para eles. Certo? E aqui está o roteiro do vídeo, que vocês vão assistir daqui a pouco, em que eu já sabia as imagens, um pouco das imagens, e eu já sabia o que cada um tinha falado. Como que eu separei aqui o roteiro? Isso é muito importante até quando vocês mesmos estão fazendo, para fazer o exercício das imagens que vocês precisam para contar a história, né? Pode ser, vocês podem até fazer esse exercício antes da decupagem, antes de gravar. Ter uma ideia que faz sentido. Tem sentido? Como é que eu vou contar uma história? Eu tenho imagem para ilustrar essa história? Eu vou estar ali na frente da câmera, eu vou ser o narrador? Vai ter narrador? Não vai ter narrador, né? São os próprios pesquisadores que fazem parte do grupo que vão contar um pouquinho, e todo. São decisões que vocês vão fazer em grupo. Dependendo do tema também. Cada tema tem a sua, por exemplo, a gente tem, eu não me lembro quem exatamente, que trabalha com teatro, né? Nossa, mas eu tô curiosa para ver essa história contada em vídeo, por exemplo, né? Quais são os recursos que vocês vão usar para contar? Cada grupo vai discutir dentro das possibilidades do tema, o que é, né, que é viável. Certo. Alguma pergunta, gente? Não? Então tá. Vamos para o roteiro. Não mesmo, ou não estou com vergonha de perguntar, porque eu tenho vergonha? Aqui é um grupo seguro, pode perguntar. Vocês não são obrigados a saber nada de comunicação. Não. Aprender, tá? Aqui a gente é tudo parça. Tá? Primeiro ano de faculdade de jornalismo. Tá? Então, pode perguntar. Ninguém tem pergunta, mas depois vai vir um monte de gente perguntando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro do jornalismo, assim, eu tenho colegas que não sabem fazer isso, que nunca fizeram isso, sabe? Que eles só estão ali viciados num tipo de atividade, é só escrever. Então, sabe, assim, não é preciso saber. Eu fui ficando
eu fui desenvolvendo minhas próprias maneiras, meus métodos, pelo erro, tentativa e erro, acerto, o que funciona, o que não funciona. Eu não fiz nenhuma escola, nenhuma faculdade específica para apresentar isso para vocês aqui. É só mesmo muitos anos fazendo isso, aí estou trazendo as melhores práticas para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Ótimo. E aí, o que eu fiz? Ó? Eu separo em 3 colunas o meu roteiro, né? Quando aí eu já vou pôr a mão na massa e já vou começar a contar essa história em vídeo, já vou editar, depois que eu decupei tudo. No caso, com esse vídeo aqui, eu trabalhei com um colega. Ele editou esse vídeo para mim. Ele fez a câmera também. Então, eu estava numa situação mais complexo, que depois disso tudo vai ficar fácil. Nessa coluna aqui, eu coloco informações que são... Como eu uso uma câmera, uma Sony, uma Alpha 3, uma Alpha 7 III, e nessa, a gente tem um cartão de memória, e eu vou gravando ali, né, em arquivos diferentes, que a gente chama de clipes, e aí quando eu tiro esse clipe, quando eu tiro esse cartão e vou salvar é igual foto, na câmera fotográfica, o celular também, né, quando você vai tirar do celular e salvar num HD, ele mostra o número dos clipes. Então, essa primeira coluna da esquerda, é o número dos clipes, e aí eu coloco também a informação que o GC do entrevistado, o crédito, né, o que ele faz, o que ele é. Na coluna do meio, eu coloco o texto mesmo, né, o que a pessoa está falando, e na última, é uma sugestão das imagens, né, que eu vou fazendo exercício, nossa, isso tem imagem, não tem imagem para cobrir e tal. Ou às vezes eu crio um texto porque tem uma imagem muito bonita, de repente. E aqui tá, né? Eu pensei, aqui na verdade era uma exigência do grupo, a gente tinha que abrir o mini documentário, né, a reportagem com uma informação do projeto. Eu nunca faria isso, assim, pelo meu jeito de trabalhar, mas era uma exigência, eles me pediram. Então, eu vou sinalizando aqui, né? Essa é o primeiro, o texto aqui, nessa primeira linha é o texto, e sinalizo as artes. Se fosse eu mesma que ia editar, eu ia fazer a mesma coisa, porque isso organiza a minha cabeça, né? E aí começa o recorte da colcha de retalhos, ó. Eu peguei a trechos que eu achava muito importante de cada entrevistado, começando aí pelo Juan, que é um uruguaio que trabalha como meteorologista na usina hidrelétrica de Salto Grande, que fica entre Uruguai e Argentina, e vou, aí fui lá na ONS, conversei com uma das coordenadoras, vou sinalizando, ó, no texto, porque aí eu sei, e os TCs, tá vendo? O TC tá aqui, 1,50. Aqui vocês não veem o número do clipe, né? Mas tinha o número do clipe. Até essa aqui já é uma segunda versão, e o pesquisador-chefe já tinha visto e pedido algumas correções, aí eu não precisava mais sinalizar aqui o número do clipe. Tá vendo? Tinha coisas que a gente tinha fala, mas eu não tinha imagem. Eu coloquei aqui ponto de interrogação. E aí eu pedi imagens para Itaipu CD, eu pedi imagens lá para o grupo do Semadem de Secas, eles cederam. Por quê? A gente fez esse vídeo, como eu disse para vocês, era um vídeo sobre um projeto de monitoramento de seca. Mas olha o desafio. A gente fez esse vídeo no meio de uma cheia que quase inundou o Rio Grande do Sul. Foi um pouco antes dessa cheia que inundou o Rio Grande do Sul, no ano passado. Então, o rio Uruguai estava transbordando, e o meu vídeo era sobre seca. Então, isso pode acontecer com vocês.
Então eu usei, mas as imagens do volume de água, assim, das comportas abertas na hidrelétrica eram tão fortes, eram tão impactantes que eu falei, eu não posso não usar essas imagens. Então, em algum momento do vídeo, né, durante a conversa lá, durante a entrevista, eu conduzi também a entrevista de uma maneira que eu tivesse um trecho do pesquisador que me permitisse usar essas imagens. Depois eu pergunto para vocês, depois que vocês assistiram, se vocês conseguiram identificar. Então, gente, essa é a estrutura de roteiro com qual eu costumo trabalhar, mesmo sozinha, porque eu preciso saber como a história começa, onde está aquela fala, onde está aquela imagem, se eu preciso de mapa ou não, se eu preciso de uma arte ou não, para às vezes explicar uma estrutura, sei lá, de uma célula, né? Vocês aí são de diferentes áreas. Eu até esqueci o nome lá das coisas que acontecem na química. Enfim, né? Preciso disso ou não? Só eu falando vai ficar claro? Ou preciso de uma imagem para me ajudar ali, uma representação para ajudar as pessoas a entender o que eu estou falando? São coisas que vocês vão encontrar durante o processo. Certo? Perguntas? Não? Não, pode seguir. Qualquer coisa o pessoal faz. Oi, fala, Juliana. Eu queria saber o que é o respiro que você colocou aí no roteiro. Ah, legal. O respiro é uma indicação que a gente usa bastante, assim, na TV, em roteiro, também tem sobe som. O respiro é uma pequena pausa entre uma fala e outra, para dar um tempo até da pessoa que está assistindo dar uma processada numa informação, né? Ou você sobe um pouquinho a trilha sonora, ou você sobe um pouquinho, sobe, que eu quero dizer eu volto para o sobe. Você sobe um pouquinho a trilha, você sobe um pouquinho o som ambiente, às vezes tem, tipo aqui, né, em Salto Grande, às vezes eu estou falando, não, é seca, mas ó, também tem cheia, eles precisam lidar com isso, aquele barulho, sabe, da água passando pelo vertedor, ou da usina rodando a turbina, enfim, isso é sobe som. O respiro é aquele momento de 2 segundos, 3 segundos entre uma fala e outra, que faz sentido às vezes, sabe? Ou para sinalizar para o seu espectador que você vai mudar de tema às vezes, ou que você vai mudar de lugar no vídeo. É uma indicação. Entendi, obrigada. De nada. Bárbara. Eu queria aproveitar que você falou da arte ali, que seria para explicar alguns conceitos. Seria de boa, assim, a gente usar animações, então, durante a nossa reportagem, tipo, fazer umas animações para explicar, quando não tem imagem, assim, imagens para gravar, usar as animações. Só para ter certeza se poderia usar. Claro. O que é muito legal que vocês entendam é que não tem uma receita de bolo. Aqui eu estou trazendo alguns fundamentos, algumas ideias, alguns exemplos de como eu faço. Mas isso vai servir para o seu tema? Não sei. Vai servir para a história que você vai contar? Para a linguagem que você quer adotar? Não sei. São perguntas que vocês vão se debater. Vai funcionar? Sabe? Depende do que vocês querem fazer, de como vocês querem comunicar. E isso que eu estou trazendo para vocês é bem conservador, assim, é bem tradicional. É como a gente faz na TV, é como a gente faz, sabe? É mais ou menos o básico do que a gente faz, do que a gente tem feito. Né? Até porque, às vezes, o básico funciona melhor, porque esse tipo de linguagem está chegando só agora para muitos lugares, para muitas áreas da ciência. Sabe? Mas, assim, no fim, a gente vai ter uma irreverência também aqui. Né? Eu trouxe para vocês uns exemplos de irreverência para vocês pensarem também, se cabe ou não cabe. Uma vez que você respondeu lá, meu público é esse,
meu objetivo é esse, eu quero comunicar isso em 2 minutos ou em 12 minutos, vocês começam a pensar aqui no roteiro, nas entrevistas. Tudo isso depende do modelo que vocês vão adotar, né? Mais algum comentário, pergunta? Então, vamos ver o vídeo? Vamos lá. Bruna. Deixa eu perguntar antes. Não sei se vem ao caso perguntar agora, mas sobre o documento de direito de imagem, como que nós vamos fazer? Eu posso falar disso, gente, com licença. Bruna, a gente já separou aqui para vocês um conjunto de documentos. Vou escrever para vocês exatamente como usar cada um. A gente pode até marcar um outro papo sobre isso especificamente, tá? Porque a gente tem uma forma de fazer aqui no futuro específica, que nem sempre é a mesma. Então, exatamente, não sei se Nádia tem um outro modo. Então, a gente vai fazer isso com vocês e a gente vai disponibilizar para vocês o modelo de documento, tá? De liberação de uso de imagem, né? Autorização de uso de imagem de voz, né? A voz também precisa. Entendi, mas no caso vocês vão liberar esse documento hoje? Ou... Pode ser, posso mandar para vocês hoje. Ele está aqui numa pastinha esperando o momento de ser enviado para vocês. Ah, sim, não, porque nós já temos que, contando as datas, né? Nós já temos que começar as produções, então não dá para começar sem o documento. Mas calma, Bruno. Você ainda, calma. Você ainda não vai começar. Não, calma. Se você olhar para as datas, você nem dorme. Não, que isso, gente. Dorme sim, gente, tem coisas muito piores. O Brasil perdeu no vôlei hoje, isso é muito pior do que a atualização do uso de imagem. Isso não é nada. Você ainda nem apresentou a sua pauta. Eu nem aprovei essa pauta. Você já quer fazer um negócio? Tem uma etapa. Não, tô falando o sistema, eu sou o capitalismo, o sistema, entendeu? Você tem que fazer muitas coisas antes de começar a gravar. Então, assim, vão receber, tem um cronograma ainda, vai chegar esse momento. Eu tive uma dupla extremamente maravilhosa e aí nós já montamos, na verdade, uma pauta com que a gente... Assim, é um rascunho, né? Daí, com base no que vocês estão falando hoje, nós estamos adaptando. Vocês vão receber um documento, vou te cortar, tem um documento que a gente está preparando aqui, a Luísa está analisando, estamos aperfeiçoando, dando uma engordada nele, e aí vocês vão seguir, é um modelo sugestivo, porque a pauta, você detalha tudo que você vai fazer, né? Quem eu vou entrevistar, onde eu vou entrevistar, que imagens que eu quero, que perguntas eu quero, porque isso vai te ajudar na hora de fazer ir para a rua, para gravar, entendeu? Então, você vai ter esse documento, ótimo que você já está adiantado, muito bom, mas para os demais que ainda não pegaram, né, vão ter ali um caminho. Pode ser que o que você fez está até melhor do que a gente sugeriu, então segue o que for melhor para você, tá? Mas segura essa rapidez aí. Tá? Tá bom, obrigada aí pela resposta. Olha, Bruna, muito legal você ter essa dúvida, né? Prática, sim, burocrática, mas assim, vocês são de diferentes áreas, talvez vocês estejam lidando só com pessoas, né, uma ótima formação e tal, mas muitas vezes, algumas vezes, por exemplo, eu vou a lugares entrevistar pessoas que nem sabem ler, que não sabem escrever. E aí, como é que você faz? Eu, no caso, faço o seguinte, né? A gente passou por isso recentemente. Tem essa opção também, acontece. Acontece. Assim, estou trazendo para, né? Estou trocando uma experiência aqui com vocês. Nesse caso, eu explico exatamente o uso, o objetivo, e aí a pessoa grava para mim uma autorização no vídeo. Eu autorizo o uso da minha imagem e do meu depoimento, não, reportagem tal. Pode, sabe? Isso é uma opção. Se, né,
Assim, No caso, isso urgência. No caso de urgência. serve como documento, por exemplo, se todas as pessoas que eu entrevistar eu tiver um vídeo desse, daí eu salvo em um documento só? Não, Bruna, Não. você vai usar o modelo que a gente vai mandar É. para você. Isso é uma exceção, caso É assim, à uma parte. Ah, entendi. Eu achei que era uma opção. Não, eu só trouxe no momento de urgência. Se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, não consegue assinar o nome, Aham. isso é uma urgência, uma medida assim de urgência. É só um exemplo que eu trouxe para a sua vida futura, como comunicadora. Não, entendi. Não necessariamente para esse projeto. Tá Pode bom? acontecer no nosso projeto, pode acontecer, então é bom saber da possibilidade. Obrigada. Tá joia. De nada. Mais alguma pergunta, gente, sobre a estrutura do roteiro, sobre como chegar até esse documento aqui do que vocês estão vendo na tela? Posso mostrar o resultado? Depois eu conto os bastidores e a produção dessa gravação. Então, peraí. Vamos lá. Ai, será que o som vai? Deixa eu ver. Compartilhar áudio. Compartilhar. Beleza. La energía eléctrica, dentro de todo, es una energía renovable. O Brasil é um país com energia renovável, tanto hidrelétrica, eólica e fotovoltaica, é o grande potencial brasileiro. E na questão da hidrelétrica, a gente depende muito das afluências e desse estoque de energia, que a energia está estocada nos reservatórios. Se nós não temos água, se não conseguimos prever, como que o sistema, nesse caso seria o operador nacional do sistema hidrelétrico, pode se planejar para fazer uma operação do sistema conjuntamente, em todos os subsistemas e tudo mais. Estamos en el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, en estos momentos acá ubicados en las orillas del río Uruguay, entre las márgenes entre Argentina y Uruguay. La principal función de la central es generar energía para ambos países, tanto como el exceso de lluvias y el exceso de caudales como el déficit generan diferentes problemas. En los momentos que tenemos superávit de caudales, se prevalece más, digamos, la parte de no tener afectados en las inundaciones que están en las ciudades aguas abajo de la represa. Cada vez que se produce un evento de sequía extenso en el tiempo, la generación eléctrica se ve mermada, digamos. Por ejemplo, y eso genera impactos tantos a nivel económico de ambos países, como también se puede tener como a nivel ambiental, porque digamos, esa energía que de alguna manera no se puede producir a través de la energía hidroeléctrica, se tiene que producir, por ejemplo, a través de centrales térmicas que usan petróleo. Y eso lleva consecuentemente un encarecimiento de la producción energética porque se tiene que comprar petróleo para producir energia, e isso é muito mais custoso, mais caro. A seca, além da falta de chuva, é também ver que as temperaturas elas aumentam no nível, que a evaporação ela aumenta, então começa a secar o sistema hidrológico, vamos dizer assim, a bacia, que nós chamamos, então começa a secar os rios, começa a secar os reservatórios, e o lençol freático também vai diminuindo. Entre gerenciar uma cheia ou uma seca, a seca é muito mais desafiadora, porque é quando os recursos eles começam a se extinguir. Então é onde a gente fica bastante preocupado.
A seca ela traz como efeito imediato a queda das afluências, a diminuição do estoque de energia armazenada nos reservatórios e tem um efeito colateral que em situações de seca há uma tendência de ter elevação de temperatura e com isso aumento do consumo de energia. O INS está sempre buscando aí a ciência, né? A gente precisa avançar com a ciência. Então, é muito importante para a gente qualquer informação que a gente possa antever uma situação de seca. Se eu tiver uma previsão com um horizonte quão maior que seja, o mais estendido possível, mais tempo eu tenho para me preparar adequadamente para esse evento. A importância desse projeto, ele tem um foco final que é o desenvolver um plano nacional de secas, né? Existe uma ausência de um plano nacional de secas. O que envolve desenvolver um plano nacional de secas? Um plano nacional de secas, ele não pode partir de uma instituição ou de uma forma hierárquica do governo federal. Ele precisa envolver diferentes agentes, diferentes instituições que trabalham não só com informações sobre secas, mas fundamentalmente com estratégias de lidar de maneira proativa com a seca, né? E lidar de maneira proativa com a seca significa com preparação. E aí que entra a importância da informação sobre secas, né? Os prognósticos climáticos, a compreensão científica da seca. E para isso também não basta uma instituição colaborar com esse tipo de informação, é preciso articular as instituições científicas que trabalham com hidrometeorologia com os setores mais impactados. Una de las partes más importantes del proyecto de hidroenergía del CISA es particularmente elaborar índices de sequía que sean comunes a todos los participantes del proyecto. Cada una de las centrales hidroeléctricas tiene sus particularidades y utiliza la información de manera diferente. Y bueno, hasta ahora se han elaborado indicadores que, como mencionaba recién, son uniformes para todas las centrales. Eso permite, digamos, de alguna manera comparar el estado de la sequía en diferentes regiones. O sea, tomando los mismos criterios, todos los actores que participamos en el proyecto, de alguna manera se puede comparar cómo es el estado de la sequía en una determinada región con otra más alejada, digamos. Dentro desse monitoramento e desse projeto do CISA, a gente conseguiu evoluir para obter mais um novo índice. Então, teve como resultado a construção de um novo índice que permite olhar conjuntamente duas informações importantes, que é chuva e as vazões dos rios. Porque antes nós olhávamos de maneira separada, então olhávamos o que estava acontecendo em termos de chuva e o que estava acontecendo com relação aos níveis dos rios, certo? Aí agora, através desse projeto, ele viabilizou que a gente pudesse estudar, pesquisar e desenvolver e implementar outro índice que nos permitisse olhar conjuntamente essas duas informações que são bastante importantes. Então, ter uma só informação e não múltiplas informações, que às vezes para o tomador de decisão, quando você chega com muitas informações, é um pouco mais difícil. A gente está no momento agora de testar essas soluções para ver a aplicabilidade no setor elétrico. Em termos meteorológicos, né, o ONS ele é um usuário da informação. Então, a modelagem numérica meteorológica ela não é realizada aqui no ONS. Então, a necessidade desses parceiros que estão participando do projeto de nos dar a melhor informação possível, com o menor erro possível,
a um prazo mais longo, ela é fundamental para a gente poder fazer a questão da mitigação, né, da redução de vulnerabilidade e aumento da resiliência dos possíveis causas de uma seca no setor elétrico, especialmente aqui no INS. Os resultados mais importantes que a gente já atingiu até agora dentro do projeto CISA, desse projeto CISA, é conseguir trazer os parceiros para perto. Os parceiros, a gente se refere aqui às pessoas que tomam decisões, as pessoas que precisam das informações para a tomada de decisão. Então a ideia era trazer eles, mostrar a importância do projeto, mostrar que dá para fazer uma parceria científico, tecnológico, e que eles possam também usufruir daqueles resultados para complementar aquilo que eles já fazem. Turma boa, enquanto a Nádia está falando aí, isso aqui é um exemplo super hardcore, advanced, super, né? Mas vocês chegam lá. Mas ninguém quer que vocês façam um documentário de 9 minutos, tá bom? Não se assustem, não se comparem. Calma que eu trouxe outros exemplos. Exato. Mas ela trouxe um exemplo. A pessoa está falando sem imagem. Olha alto. Mas ela trouxe um exemplo muito importante, potente, que é um exemplo em que por aí vocês não aparecem. Entendeu? Que não é o jornalismo de televisão hard news, como a gente está acostumado. Que eu preciso ir lá gravar uma passagem, né? Aparece fulano direto do Instituto Moreira Salles. Ela, no caso, é exatamente que é o caminho que sugiro que vocês sigam, né? Gravar imagens de apoio, gravar entrevista e fazer esses mini documentários, vamos falar assim. Esses curta-metragens, curtíssimos, 2 minutos, 3 no máximo, cada produto, passando a mensagem que cada produto tem para falar, tá? Então, é um caminho que eu recomendo fortemente para vocês. Se você quiser gravar uma passagem com um jornalismo, tudo bem, tá tudo certo. Mas esse é o caminho que a gente super recomenda e eu acho que vai ser um caminho campeão e vocês vão sofrer menos, tá? Nádia, por favor. Sofia. Posso só fazer um breve comentário antes? Pode, claro. Eu gosto muito desse vídeo. Ele é lindo, mas o assunto, gente, é muito difícil. É extremamente complicado. Então, é por isso que eu trouxe um exemplo, assim, difícil, porque qualquer coisa que vocês forem fazer, entendendo como esse vídeo foi feito, vai ser fácil. Vocês vão ter muitas ferramentas mentais, assim, para executar a ideia de vocês. Tá bom? É esse o objetivo aqui, a gente esticar essa corda para que vocês entendam todo o processo de produção, de contar uma história complexa na linguagem do audiovisual e fazer esse exercício no projeto de vocês. Sofia. Então, eu só ia perguntar para o Eduardo, porque ele falou de ser curtos, bem curtinhos, né? Mas eu não sei se chegou a mudar isso, mas eu lembro que no edital falava que era eu não lembro se era até 10 minutos ou de 10 a 15 agora minutos. Mas isso é o total dos produtos ou é cada produto? De cabeça eu não lembro. Tem que olhar lá. Mas assim, ninguém não está escrito 10 em a pedra, 20 minutos. Entendeu? Ah, sim. Não, isso é um documentário gigante. Não façam isso com vocês. Não façam isso. Ah, certo. Tá? A gente tudo quando falar vai fazer assim, não faça isso. Beleza. Estão aprendendo e assim, para fazer um documentário muito tempo e dinheiro, tá? Então não é o caso. Mas como eu disse, depois direitinho lá, tá? Beleza. Oi, Leila.
Oi, gente, Eduardo, agora fiquei um pouco mais tranquila, né, depois que você falou isso. E acho que a minha dúvida é sobre essa temática que é mais difícil, né? Eu não acho que o meu tema ele é super difícil, mas a parte metodológica ela começa a ficar mais complicada, né? É como os pesquisadores conseguiram os dados, né? O que que eles fizeram, as estatísticas. E eu queria saber nesse sentido, como é que eu assim, eu não sei muito bem definir, tipo, o que que é válido eu falar, o que tá tudo bem eu não falar, entendeu? Eu achei legal, talvez, só os pesquisadores falarem, porque eles sabem muito melhor, né, do que quem tá lendo, eles conseguem explicar, talvez, de um jeito mais simples, né, do que eu ter que explicar isso, falar. Não é bem assim, uma pergunta, mas é uma dúvida. Ah, isso Leila, depende posso do seu pesquisador, né? Exato. Ô, Leila, a gente aqui está fazendo um exercício, um treinamento de como contar uma história, né? E acho que para cada área, para cada projeto, tem um caminho a ser seguido. Eu não sei detalhes do que vocês precisam entregar dentro dessa iniciativa, né? Os minutos, não sei. Eu estou aqui para ser a parceira de indicar caminhos e jeitos de contar a história. Então, se você achar que para sua história são só os pesquisadores do grupo, legal. Se você achar que é você pegar a câmera e falar, sabe, fazer um passeio assim, sem corte e explicar, e vai funcionar, tudo bem também. Né? Eu acho que não tem é isso, não tem uma receita, ou eu acho que não tem um padrão que vai funcionar, sabe, que seja infalível para todo mundo. Aqui é um exercício mesmo de entender como uma história dá o ponto de partida para contar uma história em audiovisual. Os desafios, né, os desafios, os fundamentos mesmo, que vão assim montar esse caminho. Bárbara. Para mim, travou um pouquinho o que o Eduardo falou, então, se ele tiver, de repente, já comentado isso que eu vou perguntar, mas ele indicou fazer até com menos de 10 minutos, né? Só que da nossa dupla, a gente está achando que vai precisar ser um pouco mais longo, tipo, usar esses 10, talvez uns 15 minutos, para falar o que o professor tinha proposto para a gente, assim, sobre o tema que a gente vai fazer das drosófilas. Não tem problema, né, se a gente usar mais tempo, então? Precisar usar mais tempo para nossa? Ou tem? Tem que deixar menos de 10 minutos. E ele caiu, será? Eu acho que Gente, eu acho que talvez. A gente faz essa pergunta para ele. Oi, eu voltei, eu escutei mais ou menos, tá? Desculpa. Vamos cravar até 5 minutos cada produto, tá? Você tem que entregar pra gente 3 produtos de até 5 minutos. Ok? Beleza. Juliane Lopes, eu vi sua cara. Você queria fazer de 20, pode fazer, viu? Tudo que é melhor pra você. Não, é que mais o nosso- medo. É mais um medo pela restrição, sabe? Porque, assim, Que a restrição? impressão, quando a gente viu no projeto, era que seria uma coisa mais flexível, né? De 10 a 20. E às vezes você fica assim, precisa encher 10 minutos, porque é o que você acaba pensando quando você organiza suas Não, ideias. você tem noção que pra tipo assim, não pode passar de 5 e de Gente. repente você fica, o que eu faço com todas as ideias que eu pensei? Gente, não é de fácil conteúdo. contar uma boa história em 5 Com- minutos. Exatamente. 1 minuto, para você. Vou contar um segredinho. Para você ter 10 segundos de imagens no VT, você precisa gravar pelo menos 30, 40 minutos. Entendeu? A Ou conta mais aproximada é para cada 1 minuto É isso, obrigado. de vídeo, você precisa ter pelo menos 10. É isso. Pronto, eu tinha esquecido disso. É isso. Então, eu estou facilitando a vida de vocês.
Na verdade, e você tem 3 produtos para entregar. A sua história não acaba num VT. Você pode dividir a sua história em 3 capítulos, entendeu? Então, não se preocupe, ninguém aqui vai... não é para fazer um mega documentário sobre o seu projeto. É uma divulgação que vai ser circular no futuro, vai estar na plataforma, e as pessoas precisam assistir. Hoje, por exemplo, que o Theo falou, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo quer ficar 10 minutos preso assistindo. Então, você tem que fazer umas 5 minutos muito legais. O desafio é esse. Então, às vezes é melhor colocar 3 caixinhas bonitinhas, muito bem amarradas, do que 3 caixotões que você não consegue nem entrar nesse caixote, tá? Então, vamos bater o martelo. Eu, Eduardo, o coordenador aqui, Luísa depois me bate, me xinga. Até 5 minutos cada produto, totalizando 15 minutos. Certo? Show? Maravilha. Comum dos estudantes da gente querer falar demais e achar que não vai caber muito tempo, porque a gente tem muita coisa para falar e acha que não vai dar tempo, não vai caber. Então, é muito comum que a gente tenha essa impressão. A gente faz uma introdução de 11 páginas, e aí vem o orientador e corta para virar 3. Então, é muito comum a gente falar, não vai dar tempo, eu quero falar muita coisa. Então, é a ansiedade do estudante de forma ampla. Mas olha, gente, acho que o objetivo dessa nossa oficina é mostrar que o que funciona para o papel não funciona para o audiovisual necessariamente. A história que você vai contar, né, as 11 páginas, como é que você vai colocar essas 11 páginas dentro de um vídeo? A linguagem não é a mesma, né? No vídeo você precisa contar mesmo, assim. É uma coisa mais falada, é algo para todo mundo entender, para quem assiste ao Futura entender do que vocês estão falando. Então, eu acho que o maior desafio aqui não é nem o tempo, mas é contar da forma, sabe, que as pessoas entendam. Fazer com que todo mundo entenda o que vocês estão estudando. É esse o maior desafio. E aqui eu estou trazendo as ferramentas, explicando para vocês a minha maneira de produzir, de pensar, de estruturar, para ajudar vocês nesse caminho. Certo? Por isso que as perguntas, assim, iniciais, a mesma pergunta que você faz no seu projeto, a sua hipótese lá que você quer testar no seu projeto, você tem que fazer antes de começar a gravar. Quais são as respostas que precisam estar ali? No caso desse vídeo que eu mostrei para vocês, eu recebi o briefing, né? Vamos supor que eu era uma estudante que a minha missão era divulgar o resultado, a existência, na verdade, desse grupo, porque ninguém sabe que ele existe, ninguém sabia que ele existe. Esse grupo formado por 6 países que quer desenvolver novas ferramentas para prever a seca. Mas eles não querem só desenvolver novas ferramentas, eles querem que os governos, as hidrelétricas, usem o que eles estão fazendo. Porque produzir ciência por produzir, a gente sabe que não tem muito futuro, né? Num cenário cada vez mais competitivo, menos dinheiro, então tem que ter um uso também. Acho que é algo aí para vocês anotarem também, assim, dentro desse processo de pensar a história que vocês vão contar. Então, eu como jornalista / pesquisadora da área ambiental, pensei, esse vídeo, além de contar a existência desse grupo e o que eles querem fazer, precisa, primeiro, explicar o que é seca. O que é a seca? E aí eu descobri que seca, assim, eu estou contando a minha experiência para vocês irem pensando aí no que vocês vão fazer. A seca, ela é diferente dependendo da área que você está. A seca meteorológica é uma coisa, a seca para quem está ali, para quem está ali na área da produção hidrelétrica é outro conceito. Então, né, eu falei, gente, que complexo.
Então, as minhas perguntas chaves, eu falei, precisa estar no vídeo. O que é a seca? Segundo, por que é importante monitorar a seca? Porque falta energia. No caso, o vídeo era só sobre energia, né? A falta de energia, aí você tem que queimar mais combustível fóssil, aí isso é caro, isso polui mais. Tudo isso está no vídeo. Outro, porque a importância de prever a seca justifica a existência do grupo. Se não for importante, por que um grupo desse tamanho que recebe dinheiro da Comissão Europeia vai existir? Né? Então, acho que aí no vídeo de vocês, pensem nisso também. Vocês precisam mostrar a relevância do que vocês estão fazendo. Isso é relevante sim, gente, ó, por causa disso, disso, disso. Porque senão, né? Outra, o uso, a importância da ciência para quem trabalha para quem está lá na central decidindo se abre ou fecha as comportas e tal. Por que eles precisam de ciência? Por que é importante unir ciência a essa outra ponta? Qual é o uso do que vocês estão pesquisando, produzindo? Acho que é bem importante que isso esteja também no vídeo de vocês, né? Esse papel da ciência, porque é isso que é a justificativa até desse programa, né? Comunicar ciência. Não se esqueçam disso. Ali teve alguns desafios, teve coisas fantásticas, tipo isso que eu falei para vocês, filmar numa hidrelétrica, uau, né? Maravilhoso, cada imagem e tal. A gente pôde subir o drone, sensacional. Como que eu vou fazer os cientistas parecerem interessantes, assim, no ambiente que eles trabalham? Fui buscar esses ambientes. O CEMADEM eu já conhecia, tem aquele painel gigante, mas não estava funcionando no dia. Pensem nesses recursos visuais na hora de contar a história de vocês. Quais os recursos vocês vão usar? Né? E não só o cientista ali sentado falando na cadeira. Isso é importante. Então, eu abusei aí no caso abusei, né? Usei o que foi possível desses recursos, do painel, muda isso, muda aquilo no painel do CEMADEM. Foi super difícil conseguir gravar com aquele painel fantástico do Operador Nacional de Sistema, do ONS, mas eu não consegui chegar perto, foi só de longe, mas é um outro recurso visual. Agora, super difícil foi, como eu vou pôr esse sociólogo aqui nessa história? Que imagem eu vou usar? Não tinha muito recurso. Você viu que até eu apareci lá, vocês me viram? Eu apareci, assim, conversando com ele, porque não tinha muito o que usar. E alguém me perguntou se a gente gravou todas as imagens. As imagens de Itaipu, não. Itaipu cedeu. Na versão final tem que as imagens são cedidas pela Itaipu. E o restante a gente gravou. Certo? Espero que isso traga pistas aí para vocês de como contar essa história em vídeo. Alguma pergunta, gente? Posso mostrar um outro exemplo? Pode. Bom, esse exemplo que eu vou mostrar é bem simples, feito para rede social e para contar o resultado de um estudo. Ali eu estou como repórter mesmo, contando o que um estudo, né, a conclusão de um estudo, por que a gente deveria se atentar àquilo. Para a rede social, rápido, assim, eu gravei, pus a câmera, gravei, e depois, na edição, a gente usou algumas imagens de banco de arquivo mesmo, que a Deutsche Welle tem, né, para cobrir alguns trechos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Entrou? Tá? Aqui. Vai entrar agora. Eu acho, peraí. Nádia, só para fazer um negócio. Gente, não é porque está nas redes sociais, significa que foi um vídeo aqui para as redes sociais, tá? É um vídeo que, por acaso, ela publicou na rede social, mas é um VT que ela fez para a Deutsche Welle, para ser publicado numa reportagem online para televisão, tá bom? Pode ir, Nádia.
Isso, gente, porque como eu disse para vocês, eu estou trazendo vários exemplos para fazer um mix de ferramentas, de ideias que ajudem vocês a pensar em caminhos para contar as histórias, certo? Eu não tenho detalhes do que vocês precisam entregar. Eu só estou trazendo exemplos, no intuito de ajudar e de trazer luz. Vamos lá. A Amazônia pode morrer e isso já tem data para acontecer. O alerta está na capa da renomada revista Nature e vem de um estudo liderado por cientistas brasileiros. Até 2050, quase metade da floresta amazônica pode entrar num processo de colapso sem chance de recuperação. O motivo? Estresse hídrico, devido a fatores como aumento das temperaturas, secas extremas, incêndios, desmatamento, com as mudanças climáticas como pano de fundo. O estudo inova ao apontar onde a floresta morreria primeiro, no norte de Mato Grosso e em Rondônia. A região central do estado do Amazonas estaria também seriamente ameaçada. Há 30 anos, o climatologista Carlos Nobre e o americano Thomas Lovejoy foram os primeiros a calcular o quanto de desmatamento a Amazônia suportaria sem perder a sua capacidade de se regenerar. Na época, a estimativa era de 40%. Em 2018, com o apoio de novas tecnologias, eles revisaram esse número para entre 20% e 25%. O que o estudo de agora, que saiu na Nature, mostra é que os distúrbios considerados na pesquisa afetariam no mínimo 10% da floresta existente. Esse cenário já seria devastador, porque se somarmos a isso os 15% de vegetação nativa que já foi perdida, chegaríamos a um total de 25% de destruição, ou seja, superando a cota estimada lá atrás pelos estudos de Carlos Nobre, o tão temido ponto de não retorno para a Amazônia. Esse é um exemplo bem simples, em que eu parei em frente a um celular, coloquei o celular no tripé, eu mesma escrevi aquele texto e falei o texto. Contei a história, mas num jeito muito repórter, né? Muito jornalístico, muito sério, o assunto é sério, né? Imagina, a Amazônia entrar em colapso em 2050. Então, essa postura também tem que estar de acordo com o seu tema. Né? Falei, olha, gente, é isso, o estudo está na capa da Nature, e aí tem o Carlos Nobre, e tal, e tal, e tal, e aí depois eu fui colocando imagens em cima do meu texto. Super simples. Sem mistério. Né? Então, eu mostrei uma produção mais trabalhada e tal, roteirizada, e esse, o único roteiro era o texto que eu escrevi, assim, pá, 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 pá. Né? Vocês podem fazer uma mistura disso, contar uma história, você narrar a história, você que vai divulgar o seu grupo, você pode narrar a história, colocar os entrevistados ali, né, no meio daquela história. Igual eu vou ver, eu tenho aqui o mais recente que eu fiz, mas que não é, que tem uma entrevista no fim, que é bem curtinho também, feito, cadê? Aqui, eu vou mostrar para vocês. E aí é mais simples ainda, porque as imagens que eu usei são só imagens que eu fiz ali do meu celular, no lugar onde eu estava. Eu não recorri a um banco de imagens, a arquivos. E aí eu entrevistei uma pessoa e coloquei ali na minha reportagem.
É uma mistura de observação com dados de Estão ciência. secando antes do tempo. Eles não encheram como deveriam na temporada chuvosa e muitos deles seguem com os níveis baixos para essa época do ano. Aqui no Tapajós, a água está quase 1 metro abaixo da marca atingida o ano passado, nessa mesma época do ano. E foi quando a região enfrentou uma seca histórica. Muitos ribeirinhos já começam a se preocupar com o que podem enfrentar pela frente. E muitas pessoas estão preocupadas mesmo, porque não era para estar assim como está agora. Tá? Olha só, onde ela chegou a água foi aqui nesse tronco, olha o que ela já desceu. Então ela está descendo todos os dias. Se chegar assim, indo todos os dias, onde é que vai parar? Então vai ter uma seca enorme. A nossa preocupação é porque a gente vai ter muita falta de peixe. Essa é a nossa preocupação. Porque o nosso rio vai ficar baixo e o peixe vai ficar mais longe da gente. Então aí a gente tem que esperar a água do rio subir para a gente começar a pescar. O ribeirinho, ele precisa do rio Tapajós mesmo. Porque o rio Tapajós, ele é grande e nós ribeirinhos que estamos do lado, a gente sente falta quando ele desaparece da gente. Nádia, deixa eu aproveitar. Aqui, pessoal, vocês viram esse VT e o anterior que ela mostrou? É o segundo exemplo de vídeo-reportagem que vocês podem fazer, né, em que vocês aparecem gravando a passagem. Né? Aí é uma dupla, né? Tem que decidir quem da dupla vai fazer o VT. São 3. Cada um pode fazer um. Ou vocês podem aparecer falando, vocês decidem, tá? Mas essa é uma outra opção também de como vocês podem entregar esse produto. Que é aí, gravando a passagem, que a passagem é o repórter falando algo que vai conectar as imagens e o entrevistado, tá? Então, é um recurso jornalístico de quando você não tem imagem para cobrir aquele assunto que você está falando, você aparece falando aquele assunto, já que você não vai ter essa imagem para mostrar, tá? No caso da Nádia ali, ela deu os dados mais complexos da boca dela, citando o estudo, porque não tem como, é muito difícil você mostrar esses dados todos por meio de imagem. Ela pode colocar floresta amazônica, tá? Mas ia ficar muito repetitivo, tá? Isso é horizontal. Vocês, vídeo reportagem é horizontal. Isso é para televisão, vamos dizer assim, para internet. Não é para celular. Tá? Quem perguntou aqui foi o Jean. A passagem, ela se justifica assim, para mostrar que você está lá no lugar, contando a história. Né? Você viu, eu estava lá ajoelhada da margem dos Tapajós, do rio Tapajós. Foi o lugar que eu consegui, enfim, eu vi, observei, falei, vou gravar um negócio aqui. Né? Busquei dados, é uma videoreportagem, assim, do lugar, a passagem é mais ou menos isso. Você está no lugar, você conta uma história, que as imagens, às vezes, não trazem, como o Eduardo falou, ou que é uma coisa muito importante, você fala, olha aqui, gente, atenção, eu estou aqui aparecendo para contar isso para vocês. Também pode trazer essa conotação. Mas, hoje em dia, isso mudou muito também, sabe? Às vezes, o repórter, né, aparece numa cena mais descontraída, ou experimentando aquela história ali que ele está contando, aquela descoberta que ele está mostrando, né? Não sei se vocês assistem televisão, eu não assisto muito mais televisão, às vezes eu assisto algumas coisas, mas isso mudou também, não precisa ser tão sério, tão posudo, sabe? Isso. Perguntas? Sobre como fazer? Todo mundo entendeu, gente? Tá repassando, então. Vocês vão fazer o vídeo na horizontal. Pode gravar no celular, pode gravar em câmera, mas sempre na horizontal. Tá? O modelo que vocês podem gravar é aquele modelo documentário, que é imagens, a fala do cientista explicando a pesquisa, vocês podem cobrir com alguma arte e tudo mais. Ou esse modelo aí jornalístico, que tem a pessoa falando. Vocês têm alguns softwares de edição que são gratuitos,
vocês podem fazer, né? Que é muito fácil de editar, tipo CapCut, entre outros. Dá uma bugada aí, dá uma aprendizada, mas o Collision tem um curso muito legal que vocês são obrigados a fazer, e eu acho que é bom vocês fazerem para aprender. E vocês têm que, lembre-se disso. Depois dessa aula, vocês têm que fazer o Collision, sabe? Não se esqueça, o Collision é obrigatório e vai sanar muitas das dúvidas de tipo, não sei o que faço. Por isso que a gente tem o Collision. Não é para vocês forçarem vocês a fazerem mais o curso. Não, é para facilitar a vida de vocês e vocês irem com mais segurança a campo, tá? É mais um oferecimento Fundação Roberto Marinho para vocês. VN, Nádia, pode falar mais sobre isso aí, por favor. VN é um aplicativo que funciona bem em celular, tem vários recursos, como colocar GC, bem interessante, assim, se vocês só tiverem celular para editar, mas também funciona em computador. Eu não sei, né? Fica aí como uma alternativa, como sugestão. Cássia. Ficaria muito confuso se a dupla, as duas pessoas participassem do vídeo, tipo, sendo a entrevistadora ou a jornalista, fazendo essa mesma passagem das duas? Ou seria preferível que fosse uma só? Tem que ficar bom, tem que testar. Eu não sou eu diria que seria bom se tivesse a versão, as duas juntas ao mesmo tempo, e depois as duas separadas, só para entender que elas estão falando do mesmo ponto de vista, né? Não é uma representante, não é uma personagem, uma outra pessoa, né? Assim, então acho que seria, mas enfim, é isso, testando. O que não pode desculpa, Nádia, rapidinho. O que não pode por exemplo, essa pesquisa, a dona fulano, só fazer jogral, aí não rola, né? Você tem que ter alguma coisa muito fluida para aparecer. Mas lembre-se, tem 3 produtos. Não precisa aparecer as duas pessoas dos 2 VTs. Vocês podem fazer aí um bem bolado para que todo mundo tenha essa oportunidade. E outra, um vai ter que gravar sempre. Não se esqueça disso. Então, é importante ter aí uma boa estratégia. Quem vai editar? Quem vai gravar? Quem vai fazer? Quem vai escrever? Né? Então, é importante vocês trabalharem sobre isso. Fala, Nádia. O Cássio, o importante é contar uma boa história. Uma história que se sustente. E uma história que seja importante para quem vai assistir. Embale essa história bem. Se é você que vai aparecer, se é a sua colega que vai aparecer, se são só os pesquisadores que vão falar. Embale bem a sua história. Faça a gente querer saber mais sobre ela. É isso. Obrigada. O segredo é contar uma boa história. É muito melhor o conselho dela. Tipo assim, não, vai funcionar, ela para em pé, ela funciona, ou ela vai trazer algumas coisas que a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa surgiu da onde? Nossa, mas peraí, ela não estava daquele lado? O que ela está fazendo daquele lado? Mas ela não estava com uma blusa azul, ela está no mesmo lugar agora com uma blusa rosa? Você entende? Tem que fazer sentido. É uma história, é uma novela. Tá bom, obrigada. Quem levantou a mão aqui? Eu. Então, só para confirmar, né? São esses 3 produtos, e aí a ideia, então, é a gente seguir um formato meio que de minissérie, então, assim, fazer eles interconectados. Então, por exemplo, acabou o primeiro produto, vai ao primeiro episódio. A ideia é que a gente finalize com um gancho para a pessoa perceber que tem algo a mais, tem uma continuidade, querer assistir o outro produto. É isso, né? Ou não? É para eles serem meio que independentes e separados, assim? Não necessariamente. A sua ideia é ótima. Obrigado pelo conselho. Conselho, não, pelo comentário. É muito bom porque, né, você já amarra a audiência. Mas podem ser 3 VTs totalmente diferentes, porém é a mesma pesquisa. Então, assim, provavelmente você vai ser meio que obrigado a seguir esse caminho que você sugeriu inicialmente, né? De o episódio 1, episódio 2, episódio 3. Tá? Porque, às vezes, não tem muito assunto. Você não pode falar de outro assunto.
que vá além da sua pesquisa. Você tem ali o seu universo. Tem que explorar o seu universo. As coisas vão estar correlacionadas. Você pode fazer esse VT do período tal, tal, VT do período tal, tal. Ou você pode deixar no próximo capítulo, no próximo episódio, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Mas não se esqueça que a pauta é a pesquisa de vocês. Agora, se tem continuidade, se vocês querem deixar, tipo, no episódio seguinte, a gente vai mostrar isso, mostrar aquilo, fica a critério. Nádia, quer complementar? Não, porque aí é coisa específica da entrega mesmo, né? Que aí eu não posso trazer mais informações. Eu posso só ajudar no processo de produção, de criação. Sim. Jean e Júlia. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Boa. Vai ser obrigatória a geração de créditos no final ou a gente vai entregar o material mais cru ainda? Não, querido, você vai entregar material pronto. Nada de material cru, não. Tá, então créditos precisa ter. Sim. Tá, tem um modelo específico de créditos que a Futura usa ou a gente pode gerar conforme a gente faz? Gente, pode gerar como vocês fizerem. A gente tem um modelo de créditos no final, que são os créditos da gente, que isso vai ser inserido no final, mas tem os créditos da produção mesmo. Então, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? O de vocês. Depois a gente insere, se a gente for exibir, a gente insere no final o nosso crédito. Beleza. Só para não confundir, já. Entreguem fechadinho. Aí, no caso, aqui depende do programa que vai ser exibido no futuro, daí cada programa tem um crédito diferente, enfim, daí é o padronização institucional, tá? Alguém levantou a mão também, perdi aqui, desculpa. Sou eu. Eu tenho uma dúvida quanto às entregas também. A gente tem que entregar o produto, tipo, ele vai ser publicado logo depois que a gente entregar ou não? Vai ser só depois? Vocês entregam e tem um processo aí de revisão, né? Não é que vocês entregaram e tá pronto. Ah, tá. Não, mas a questão é a seguinte, o nosso projeto, a gente já tem uma história bem consolidada na cabeça, porque eu tinha escrito ele inicialmente para mandar para o edital da Inglaterra, porque era para ser um documentário inteiro. Aí, como apareceu essa oportunidade, acabou não dando certo a outra, eu acabei destrinchando ele em 3 partes. E a primeira parte, nossa, vai falar sobre o sapinho, e é muito importante que essa seja a primeira parte. Só que o que acontece? Esse sapinho, ele tá mais abundante na época da chuva. E a chuva só rola mais pro final do ano. Então, a gente só vai conseguir imagens legais deles lá para outubro. Só que esse seria o primeiro episódio. Então, eu teria que entregar ele no final, entendeu? Tipo, daí a gente faria... Tô enrolei aqui. Faria os outros... Entendi. Seu cronograma é invertido. Tá. Tem algum problema? Não, eu acho que não. É uma especificidade que eu preciso entender com a Luísa e ela precisa entender com futuras calendário de exibições, né? Mas, tenho 2 comentários. Um não existe outras imagens disso para você usar sem ser as que vocês captam. Tem muito pouco material. E também tem outra oportunidade que seria legal. O nosso professor tem um contato de um cara que trabalha com documentário de vida selvagem, daí ele talvez iria ajudar a gente em campo e seria uma oportunidade muito legal da gente poder coletar essas imagens. Entendi. Gente, eu acho que assim, nesse caso, aí acho que vale para quem tiver outras situações parecidas também, porque assim, se para ser exibido, para ser distribuído, vocês precisam esperar um tempinho para no final fazer isso, como a Júlia está contando aqui, eu não vejo problema, tá? Porque eu acho que a gente não vai ter fôlego para distribuir tudo imediatamente, né? Assim, então, eu não vejo problema, mas é legal vocês indicarem isso para a gente, talvez até nesse primeiro documento de pauta, tá? Que a gente vai enviar para vocês, talvez valha a pena fazer essa observação. Edu, vamos fazer um campo de observações, sabe, embaixo, assim, para colocar isso, de repente vale a pena, para a gente ter isso mapeado também. Tá, vocês colocam, tipo assim, observações, VT será gravado só na data tal, né? Vou colocar mais ou menos assim. Perfeito, então. Vocês vão entender lá, mas tudo bem. Mas acho tranquilo, tá? Acho que não é um problema, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Senão, a gente vai... Eu tenho, na verdade.
Hoje. Por exemplo, a gente estava querendo usar algumas imagens aéreas o nosso tem a ver com agricultura, né? Então, imagens aéreas de campos, assim, roça e tudo mais. Mas a gente não tem drone, né? Então, assim, a gente não tem como fazer essas imagens. É muito ruim utilizar bancos de imagem que já possuem esse take? Não, mas desde que vocês tenham Se você tiver autorização, o né? direito de uso. Não, beleza, aí tá de boa. A gente vai disponibilizar para vocês alguns bancos de imagens que vocês vão ter acesso ali a fotos, mas vocês podem fazer varreduras por conta própria, podem pedir para o pesquisador, para outros pesquisadores, mas precisa assegurar que eles de fato cederam a vocês. Júlia, ponto de atenção, esse pesquisador que vocês vão gravar com ele, tá? Ele vai ceder, ele não vai cobrar nada, entendeu? É um projeto. Não, tudo bem. Não tô perguntando para recíproco, tá? Mas assegurem-se que será tudo gratuito, parceria, etc. Nada, não há, né? Vocês estão recebendo a bolsa, ou seja, enfim, tem que ver a melhor maneira para vocês. Mas eles têm que assinar também o termo de sessão. Vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem a campo e não preciso falar mais nada, né? Vocês sabe como é que é. E assim, gente, isso que o Edu tá falando é super importante, mesmo para quem tá meio dentro do projeto. Sabe, essa dupla aqui, tudo bem, vocês estão com um contrato com a FAPESP, que tem um contrato com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura. Mas mesmo o coleguinha de vocês do grupo de pesquisa, ele não tem um contrato com a FAPESP nem com a gente. Então, eles também precisam ser autorizados, mesmo que seja assim, o do grupo de pesquisa, o seu orientador, enfim, não importa, sabe? Mesmo que seja gratuito, que a pessoa ceda sem cobrar, beleza, maravilha, tomara que todo mundo faça assim, mas é preciso ter uma autorização. Aí, só vou fazer mais esse parêntese, a gente vai também compartilhar com vocês um modelo de decupagem de imagens e autorização de imagens. Vocês precisam ter esse modelo, ter esse documento, assim, a imagem tal aparece, de onde ela veio, banco de imagens, autorizado? Sim, não. Aqui está o documento. Isso tem que estar organizado para vocês poderem distribuir isso depois. Senão vocês ficam com um vídeo que vocês fizeram, demora trabalho e vocês não podem usar. E aí é melhor vocês não usarem certas imagens, entendeu? Né, Nádia? Isso dá muito. Isso, olha, tenham certeza. O melhor mesmo é vocês produzirem as próprias imagens. Não dá, vai para a imagem, vai para a alternativa, né? Porque senão é isso. Principalmente vai para a televisão, olha, com a Globo, né? Fundação Roberto Marinho, a burocracia, sabe? Tem que estar tudo ali, ó. Não deixem nenhuma pontinha solta. A gente sofre aqui, gente, sério. Porque assim, tem que estar tudo muito certinho para ser distribuído pelos canais oficiais, né? Assim, então. Sim, e gente, vou assim, conselho para vocês. Conselho / possível coisa que vai acontecer. Não tem autorização, a gente vai derrubar. Tá? Então, a gente está falando sério, é um projeto experimental, mas estamos falando para o grande público e estamos trabalhando com direitos autorais. Então, tem que ter mesmo o direito autoral de tudo que vocês forem fazer, tá? Isabelle pergunta sobre precisamos mandar o roteiro para orientadores. Isso aqui é tudo dentro do Google Classroom, tá? Aí a Luísa pode falar melhor. Não tem essa coisa de e-mail específico. É tudo Google Classroom que vocês vão entregar. Não vai ter e-mail. Agora é a plataforma. Vai lá subir, vai ter um espaço que vocês vão ter que colocar o arquivo. Aí a pessoa vai ter acesso a essa plataforma, vai analisar, vai responder. E esse diálogo todo acontece via Google Classroom, tá? Jean, é importante que até a universidade faça a atualização das imagens dentro do campus, com certeza. Principalmente porque às vezes eles não são, eles não sabem que você é aluno, né? Às vezes acham que você ali é um cara que está filmando a reitoria para fazer alguma ruaça depois. Então é importante sim pedir essa atualização para o departamento de comunicação da universidade. E aí vocês podem super alinhar isso com o orientador de vocês, tá? Mas vocês mesmos podem fazer, não precisa depender do orientador, não, tá bom? Mas sim, é importante essa atualização e com certeza vão pedir. Senão a segurança vai vir atrás e já viu, né?
Melhor evitar a fadiga. Experiência própria. Isso que eu tô falando. Mais alguém? Pergunta. Não, gente? Então, gente, quero agradecer vocês todos, mas principalmente quero agradecer a Nádia Pontes, nossa convidada especial, que dispôs aí o tempo dela e todo o profissionalismo e experiência dela ao longo dessas duas aulas. Lembrando que a Luísa vai compartilhar com vocês, as comunicações continuam entre nós. Agora vai ser compartilhado com vocês a coisa da pauta, daí depois vocês têm as datas de pauta, enfim, tem todo um cronograma que ele me corrija. Já está no Google Classroom, correto? Ou não, para eles, as datas, sobre datas? Já está, né? Então, leiam com atenção, pessoal, isto com serenidade, não precisa de ansiedade, estou falando para mim, tá? Para mim, então vamos ver. E se tiverem dúvidas, mandem perguntas, tá? Aqui é um momento de aprendizado. E conversem entre vocês, peçam ajuda entre vocês também. Vocês não são ilhas, tá? Vocês são arquipélagos, estão conectados. Vocês vão difundir como conhecimento para esse Brasil que precisa aprender a entender o que é divulgação científica e lutar contra a desinformação. Então, conversem, se unam, tirem dúvidas, peçam ajuda. Vamos ter aí esses orientadores em algum momento, muito em breve, a gente vai definir em breve isso. Mas, agora, o que eu recomendo a vocês façam o curso do Coliga, porque vocês precisam fazer. Cada um tem que fazer pelo menos 2, tá? Mantenha, assim, menos é mais, né? Traduzindo o Keep It Simple da Nádia. E a Luísa tinha falado essa palavra também no papo que a gente estava aqui na Paralela, para organizar para vocês. E é isso que eu tinha para falar. Não sei se, Nádia, eu passo para você, depois passo para a Luísa. Gente, obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Muito empolgante saber que tem uma geração de jovens pesquisadores querendo falar sobre ciência para todo mundo. Não desistam disso. E queria também dizer que vocês podem me escrever, sabe? Quiser trocar uma ideia, assim, falar o que você acha disso ou tal. Fiquem à vontade, porque conhecimento é para ser compartilhado, experiência é para isso, é para a gente dividir. Então, por favor, fiquem à vontade. Sucesso para vocês. Mantenham a simplicidade. Contem uma boa história. E vai dar tudo certo, tá bom? Espero que eu tenha colaborado um pouco aí nessa caminhada de vocês. Super colaborou. Obrigada, Nádia. Gente, obrigada, Edu. Galera, eu vou compartilhar com vocês, então, amanhã, prometo, esse modelo de pauta que o Edu preparou, são 3 campos para preenchimento dos 3 produtos, vocês vão ver, tá meio autoexplicativo. O negócio é assim, a gente não vai ficar também dando um monte de tarefa para vocês preencherem, um monte de coisa, o negócio é fazer, contar a história. Então, como a Nádia falou, é isso. Então, assim, vou compartilhar com vocês esse modelo, que isso é importante que vocês entreguem, está no cronograma, isso vai estar, isso é uma entrega prévia de vocês antes do produto, né? É uma primeira entrega para a Nádia, para o Edu, entenderem o que vocês vão fazer. Né? Então, assim, qual é a proposta? A proposta é essa aqui, tá bom. Então, a partir dessa proposta, eles vão ver o conteúdo, né? Então, vamos falando passo a passo no caminho. Também vou compartilhar com vocês esse documento, essa pasta de documentos. Tem muita coisa lá. Os cursos da Coliga façam, porque, de fato, é muito, muito, muito importante. Nesse grupo de conteúdos que eu vou compartilhar com vocês, tem também um guia de produção do Futura. É um guia que a gente distribui para os nossos colaboradores, as nossas produtoras independentes que fazem conteúdo para o Futura. Então, é um guia também. E aí, por favor, gente, não sejam literais. Claro que vocês vão ver lá, e aí, assim, tem coisas específicas que vocês não vão saber fazer, ou não vão ter técnica suficiente para fazer, não vão ter equipamento para fazer, tudo bem, mas o importante mesmo é entender o todo, né? Ninguém está aqui para desenvolver um produto profissional, a gente sabe disso. Tomara que venham produtos ótimos que contem histórias importantes, mas não precisa ser também
tecnicamente perfeito, enfim, tem 1000 questões desse tipo. Para questões mais técnicas, eu tenho certeza que a Nádia também pode apoiar vocês no caminho. A gente também tem profissionais aqui do Futura que podem ajudar, tá? Então, assim, não surtem que tentando, não vou conseguir fazer porque eu não tô conseguindo fazer, sei lá, uma coisa assim, técnica. O técnico é o de menos, gente. O importante é você conseguir contar a história, você construir bem esse roteiro, você construir bem essa narrativa, né? Então, assim, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu não sei o cronograma de cor, alguém perguntou qual é a data, não sei, tá lá escrito. É isso. Tá, Mas olhem lá no Google, correto. é isso mesmo. Mas olhem lá. Eu vou colocar no grupo específico, tá? Do vídeo reportagem também cronograma e esses documentos. Amanhã eu faço isso, tá bom? Porque agora eu tô querendo ir embora. Mas assim, vamos embora, vamos descansar. Amanhã tem Olimpíadas ainda, fim de semana, vamos torcer para aquelas americanas perderem, pelo amor de Deus, da Itália, não sei se vocês são do vôlei. Desculpa. E torcer pro vôlei de praia. Amanhã vôlei de praia. Amanhã vôlei de praia. Amanhã 5h30. Obrigado, hein? Se cuidem. Beijo. Até mais. Beijo. Tchau, boa noite. Oi. O curso de roteiro do Coliga, eu fiz ele, acho que no começo do ano passado, ou sei lá, em algum momento eu fiz. Será que eu consigo anexar o certificado em vez de fazer de novo? Sim, senhora, claro, anexe o certificado, vai ter lá também esse campinho, gente, do certificado, para vocês incluírem os certificados num campo lá, dentro do Classroom. Aproveita que você já fez e faz um outro, então, agora, para ficar melhor ainda em outra coisa. Sim. Tá, obrigada, então. Risadinha. Foi dar esse mole, pô, podia ter mandado só o certificado lá, entendeu? Foi falar... Legal, que bom que você já fez. Gente. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.